bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora dar continuidade aqui a estudar as populações, a estrutura espacial das populações, tá? Mas antes aí, lembra do meu like, viu? Por favor. Bom, dentro da abrangência geográfica da espécie, lembra o que é abrangência geográfica? Eu expliquei na parte 1 aí de estrutura populacional, estrutura espacial, abrangência geográfica, toda hora isso, né? Amplitude geográfica da espécie é a totalidade, né, de áreas geográficas ocupada por essa espécie e pelos indivíduos da espécie. E a gente deve considerar aí todas as fases do desenvolvimento, né, todos os locais ocupados durante toda a vida da espécie. Né? Porque você já sabe que espécies migratórias, por exemplo, elas podem ter essas migrações elas podem ser sazonais aí em determinado espaço de tempo, encontrar no local, determinado espaço de tempo em outro, às vezes cresce no local, reproduz em outro, então vocês devem considerar todos os locais que são ocupados pelos indivíduos dessa espécie. Mas voltando aqui, dentro dessa abrangência geográfica, apenas os locais mais adequados, ou seja, as manchas de hábitats, apenas os locais adequados, são ou poderão ser ocupados por populações. Por que poderão, já que lembra lá que o nicho vai definir o local em que a espécie pode estar presente, né? Mas o local ele pode ser adequado, mas não tem indivíduo dessa espécie por quê? Os indivíduos, devido à capacidade de dispersão da espécie, ou seja, às vezes não deu tempo de indivíduos daquela espécie chegar naquele local, tá? Às vezes a competição exclui os indivíduos de um local que os fatores ecológicos eles são adequados, então assim somente os locais adequados, né? São ou poderão. Então a gente deve considerar que pode ser que, embora um local seja adequado, a gente não tenha indivíduos daquela população naquele local, tá? E aí eu trouxe essa figura aqui para exemplificar. Então a gente tem aqui, essa espécie aqui é o quê? Flor de couro de Fremont. Fremont deve ser o local, né? Não sei. Mas isso aqui é lá na América do Norte. Acho que deve ser Estados Unidos, sei lá. A abrangência geográfica dessa espécie é essa aqui. Tá vendo que tá pintada aqui de um rosinha mais, sei lá que cor é essa, mas tá mais escuro, tá? E aí a gente aumentou aqui, tá aumentado aqui. Observe que somente dentro dessa abrangência geográfica aí, somente os pontinhos verdes que são locais adequados. Por quê? Porque essa espécie ela vive em clareiras de afloramentos de calcário. Ela só é encontrada. Esse é o habitat, tá, dessas espécies. É nesse ambiente de afloramento de calcário que os fatores ecológicos estão dentro dos limites de tolerância dessa espécie. Né? Somente nesses ambientes que o nicho é adequado. Então, assim, que tem um nicho, né, das espécies. Então, assim, aumentando aqui, só para vocês verem, tá vendo? Aumentou aqui para ver essas clareiras. Então, somente essas áreas aqui de verde que vai possuir essas clareiras aí, onde vão ter populações dessa espéciezinha aqui, dessa planta. A flor de couro de Fremont. Então, observe, embora a gente tenha uma abrangência geográfica, mesmo que a espécie tenha uma abrangência geográfica muito grande, de ocupar o planeta todo, somente
alguns locais, lembra que os ambientes são variantes, então somente alguns locais serão realmente habitat para essa espécie. Tá? Então a gente vai ter aí somente aqueles locais mais adequados que se encaixam com seu nicho, com seu limite de tolerância, tem as necessidades da espécie, que vai ter indivíduos dessa espécie, que vai ter populações dessa espécie. Dentro da abrangência geográfica da espécie, a qualidade das manchas também pode variar. Lembra, minha gente? Os ambientes são variantes. Tá? E o nicho, ele é definido como um limite de tolerâncias. A gente tem valores mínimos suportáveis, valores máximos suportáveis, e entre os mínimos e os máximos, é que a gente vai ter o ótimo. Então, a qualidade da mancha de habitat, ela varia, ela pode variar dentro da abrangência geográfica de uma espécie. Né? E aí, o número de indivíduos, né, pode variar, ou seja, a abundância pode variar ao longo dessa abrangência geográfica. Se a qualidade das manchas varia, o número de indivíduos pode variar. Então, aqui, ó, um exemplo para o canguru vermelho, aqui, ó, canguru vermelho, que é da Austrália, né? Um organismo da Austrália. Não sei o nome científico, não procurei no livro. Então, a gente tem aqui, ó, de vermelho são os locais em que, aqui tudo é abrangência geográfica. Ó, delimitado de azul, a gente tem a abrangência geográfica da espécie. Só que dentro dessa abrangência geográfica, a qualidade dos habitats variam. Então, aqui de vermelho, o habitat tem uma qualidade que suporta até 20 indivíduos, suporta mais que 20 indivíduos. Né? De verde, suporta menos que 0,1 indivíduo. Ai, Jaque! Existe isso de 0,1? Sim, porque eu estou falando de densidade aqui, ó. Cangurus por quilômetros quadrados. Tá? Então, para eu encontrar um canguru aqui, eu teria que ter 10 quilômetros, né, quadrados. Então, aqui observe que o número de indivíduos varia ao longo, né, diferentes cores, diferentes aí amplitude de número de indivíduos. Então, rosinha aqui a gente vai encontrar nesses locais rosa de 1 a 5 indivíduos, nos locais amarelos de 5 a 10 indivíduos e por aí vai, tá? Então, observe, o que define a qualidade do hábitat? O que define a qualidade do habitat não é o número de indivíduos, né? O número de indivíduos presentes lá, ou a densidade, número de indivíduos pela área ou pelo volume, é que vai ser resultado da qualidade do hábitat. O que define a qualidade do hábitat vai ser o conjunto de limites de tolerância da espécie. E a proximidade do habitat, né, a proximidade dos valores e dos fatores ecológicos com os valores do lote. Então, lembra dessa figurinha aqui que a gente já viu lá em organismos, em alguma aula de organismos, de limite de tolerância. A gente viu lá. Então, a gente tem aqui o gradiente ambiental, que pode ser qualquer fator ecológico, aí, temperatura, precipitação, salinidade, por aí vai. A gente tem aqui, nesse eixo, para cá baixo e vindo para cá mais alto. E aqui nesse eixo, a abundância de organismos, né? Número de indivíduos. Tá? Número de indivíduos. E aí, observe o que acontece. Para qualquer fator, os indivíduos vão ter aí um valor mínimo, valor alto. Essa aqui é um tipo de curva, né? A gente já viu que é um tipo de curva. Curva de tipo sino, mas tem outros, né? Outras curvas. Mas vamos pensar nessa aqui. Tá? Então, observe que a qualidade varia. Tá? A gente tem aqui, ó, valor, no valor abaixo do valor mínimo, a gente não tem indivíduos, e aí, quando o gradiente vai, né, o fator vai aumentando,
né, o seu valor, a abundância vai aumentando, chega no valor ótimo, depois a abundância vai diminuindo até o número de indivíduos né, em determinados valores do fator ambiental não tem indivíduo nenhum. E aí eu já falei para vocês que tem a distribuição potencial e distribuição real. A distribuição real vai estar considerando as interações entre as espécies, né? Então, observe aqui, os hábitats com valores próximos do ótimo terão maior qualidade. Se eles têm maior qualidade, eles suportarão maior número de indivíduos. Tá? E, nesse caso aqui, do canguru, que eu já trouxe, né? Nesse aqui de verde, que tem a menor densidade de cangurus, tá? Menor quantidade de cangurus por área, significa que essas áreas têm aqui o valor dos fatores ecológicos bem próximo do valor mínimo, ou também pode ser bem próximo do valor máximo suportável pela espécie, né? Pelos indivíduos dessa espécie. E esses locais aqui, ó, que tem maior número de indivíduos, que aqui, ó, no vermelho, no laranja, tá? Vai estar, os valores dos fatores ecológicos vai estar aqui mais próximo dos valores ótimos e, portanto, suporta maior número de indivíduos. As regiões com as condições mais próximas do ótimo, normalmente, não é sempre assim, tá? Normalmente estão no centro de abrangência da espécie. Então, nesse caso aqui, ó, dessa ave aí, que eu não botei o nome, vai lá no livro, ó, Caim. Não, é Hickles aqui, ó. O Hickles, essa figura do Riley Hickles, Economia da Natureza, de 2021. E olha lá o número do pássaro, que eu não botei aqui. Pássaro, ave, sei lá qual é. Então aqui é uma ave, né? Agora se é pássaro, não sei. Deve ser pássaro. Então aqui, ó. A abrangência geográfica é essa daqui, delimitada por amarelo, tá vendo? Quanto mais escuro o amarelo até chegar no laranja, olha aqui a escala, 0 indivíduos. E quanto mais escuro aqui o amarelo até chegar no laranja, quanto maior o tom, mais escuro também o laranja, maior o número de indivíduos. Então, ó, normalmente as condições próximas do O estão no centro. Tá? Então, aqui no centro, tá, onde está alaranjado, a gente teria os valores dos fatores ecológicos aqui em torno do ótimo. E indo, ó, aqui, ó, para os extremos da distribuição geográfica, ou da abrangência, distribuição não, abundância ou amplitude geográfica da espécie, né, saindo aqui do centro e indo para a periferia, tá? A gente tem uma redução da qualidade, né, vai chegando aqui mais próximo do mínimo ou do alto, do valor mínimo ou do valor máximo, e tende a diminuir o número de indivíduos, né, em direção à periferia. Tá? Já que porque você falou aí distribuição geográfica, você se confundiu, porque em alguns livros vocês podem encontrar assim, tá? Distribuição geográfica. Só que eu vou utilizar a expressão distribuição com outro sentido. Depois eu vou falar para vocês qual é o sentido. Tá? A distribuição, agora que eu vou falar o sentido. A distribuição dentro de uma população é caracterizada pelo espaçamento entre indivíduos dentro da abrangência geográfica da população. Observe aqui, gente, eu frisei bem população, eu botei em itálico, botei sublinhado. Por quê? Porque antes a gente estava falando de abrangência, amplitude geográfica da espécie. Agora eu estou falando de abrangência geográfica da população.
Lembra as manchas de hábitat? São os locais que possuem, né, o nicho, estão dentro dos limites de tolerância da espécie, possuem as necessidades, tá, da espécie, e é nas manchas de hábitat que a gente vai encontrar os indivíduos dessa espécie, e essas manchas podem ser consideradas como diferentes populações. Então, eu estou falando aqui de distribuição. Quando eu falo de distribuição, eu estou falando de distribuição dentro de uma população. Tá? E quando eu estou falando aqui de distribuição, eu estou chamando de distribuição o espaçamento, o espaçamento entre indivíduos. Tá? Então, em alguns livros vocês vão encontrar distribuição geográfica. Vocês vão encontrar essa expressão distribuição geográfica. E aí vai ser sinônimo de abrangência ou de amplitude geográfica. Mas aqui, distribuição, eu vou usar, tá, com o sentido de espaçamento entre indivíduos dentro da abrangência geográfica da população. Então, bora fazer essa distinção para não ficar confundindo distribuição dentro da população com abrangência geográfica. Tá? A abrangência geográfica da população, não é da espécie, da população, é onde eu encontro indivíduos daquela população numa mancha de hábitat. Tá? Então, vou explicar aqui. Aqui, voltando àquela plantinha, a flor de couro de formol. A gente tem aqui, ó. Aqui é a abrangência geográfica. Não é isso? A abrangência geográfica. Que é isso aqui. A abrangência geográfica da espécie. Ampliei. Tá? Dentro da abrangência geográfica, apenas os locais adequados, as manchas de hábitat, ou seja, que estão dentro dos limites de tolerância da espécie, serão ocupadas por populações. Tá? Se eu fizer um recorte aqui, aí eu vou encontrar as manchas de hábitat. Tá? Eu vou encontrar as manchas de hábitat. E aí, ó aqui, tem uma mancha, eu tenho uma aqui, outra mancha. E aí, se eu ampliar essa mancha, eu vou encontrar as plantas individuais. Né? Eu vou encontrar as plantas, os indivíduos da espécie, ocupando essa mancha. E aí, ó, vou botar a canetinha aqui, ó, observe aqui, tá? O espaçamento, aqui, ó, entre indivíduos, os pontinhos verdes escuros são as plantas, né? O espaçamento entre indivíduos aqui, ó, dentro da mancha geográfica, ou seja, dessa população, vai definir a que letra feia. Distribuição dessa população. Distribuição da população. Existem 3 tipos de padrão de distribuição, que a gente pode chamar também de arranjo espacial. A agrupada, já tá aí, né? A agrupada, tá o apontador aqui. A agrupada, também chamada de agregada, então alguns locais vocês vão encontrar agrupado, outros agregado. Tem o padrão uniforme, também chamado de regular, e aí alguns locais vocês vão encontrar uniforme e outros regular. E a aleatória, que também em alguns lugares vocês vão encontrar escrito ao acaso. Tá? A agrupada, como o nome já está dizendo, os indivíduos eles estão agrupados. Eles estão formando grupos discretos naquela mancha de hábitat. É o que está mostrando aqui. Aqui eu tenho uma mancha de hábitat e aqui eu tenho, ó, os pontinhos mais escuros indivíduos, então eles estão agrupados. Né? Eles estão formando grupos discretos aqui. Tem um grupinho aqui, um grupinho aqui, um grupinho aqui, nenhum indivíduo aqui. Tá? E o uniforme, eles têm aí uma distância mínima
entre os indivíduos, tá? Regular, uniforme. Existe uma distância mínima entre os indivíduos. E essa distância aí, a variação dela é muito pequena, tá? E aleatória, essa distribuição aí, ao acaso. Né? Não existe uma distância mínima e nem uma distância, né, máxima entre os indivíduos. Isso acontece aí de modo aleatório. Os indivíduos estão distribuídos ao acaso no ambiente. Né? Essas duas primeiras aqui, ó, elas são frutos dos processos populacionais, ou seja, das interações entre as espécies, ou entre os indivíduos da espécie. Ou entre indivíduos, ou entre indivíduos da espécie com indivíduos de outras espécies também. Outras espécies podem influenciar o tipo de distribuição, o tipo de arranjo espacial de uma determinada espécie. Eu vou dar exemplos para vocês, não se preocupem não. Tá? E aleatório, o nome já está dizendo, é um acaso, não é fruto das interações, é simplesmente fruto do acaso. Vamos aqui, ó, agrupada. Aqui uma figurinha com plantas do Caim, tá? Da edição mais nova. Então, vocês estão vendo aqui, ó, agrupada é mais ou menos isso, né? Eu tenho indivíduos da espécie formando grupos discretos e vamos ter aqui algumas regiões que não tem nenhum indivíduo, tá? Tá vendo algumas áreas aqui que não tem nenhum indivíduo da espécie. Agregado é resultado das interações. Então, pode resultar de predisposição para social, né, para formar grupos. Então, é uma espécie que forma sociedades. E aí, os indivíduos tendem a estar agrupados mesmo. Por exemplo, nós, seres humanos. Né? Então, nós somos seres sociais. Então, nós vamos estar agrupados. Onde você encontrar um, você vai encontrar alguns seres humanos e vai ter lugar que a gente não vai encontrar nenhum. Abelhas sociais, o nome já diz aí, abelhas sociais, elas vão formar colmeias ali, elas formam sociedades, tá? Pode ser recursos agrupados, embora dentro da mancha, até mesmo dentro da mancha, a gente pode ter recursos ali agrupados. Tá? E aí os indivíduos vão estar onde estão ali os recursos. Tá? E nos casos em que a progênie, ou seja, os descendentes, tendem a ficar próximos dos seus genitores. É o caso de reprodução assexuada, não sempre, né? Mas em algumas plantas a reprodução assexuada resulta nisso, em alguns animais também, como em alguns corais, né, eles se reproduzem alguns corais se reproduzem também por reprodução assexuada, e aí os indivíduos tendem a ficar ali ao redor um do outro. E também, no caso de plantas, baixa dispersão das sementes. Baixa dispersão das sementes, e aí as sementes não vão muito longe e ficam ali próximo da planta genitora. Aqui é exemplo de recursos agregados. Aqui, ó, as estrelas do mar se agrupam onde o alimento é abundante. Então, onde o alimento está em maior quantidade dentro da mancha de hábitat ali, as estrelas do mar se aglomeram. E observe que essa abundância dos alimentos pode variar. Tá mais abundante aqui, eles estão agrupados aqui, tá? Aí depois né, esgota o recurso aqui, mas aí se torna mais abundante daqui a alguns centímetros, eles se agrupam ali, tá? E nesse caso aqui, por exemplo, ó, do discocacto, a progênie se reproduz assexuadamente e a progênie aqui, né, tende a ficar próximo, tá? E aqui é um exemplo, né? Olha aqui, cada um desse aqui é um brotinho. Aí às vezes esse brotinho pode se desgrudar e rolar e se estabelecer em outro lugar, mas vocês vão encontrar assim, agrupamentos dessa espécie aqui por conta da reprodução assexuada. Tá? A distribuição uniforme.
Em relação à dispersão de sementes, eu vou falar mais tarde também com vocês. Em relação ao uniforme regular, vai resultar de interações diretas entre os indivíduos da mesma espécie. Tá? Então, pode ser competição. Normalmente, é competição por recursos. Tá? No caso aqui das plantas, pode ser competição das raízes, por nutrientes, por água. Nesse caso aqui, a competição é distribuição da larré tridentada, a gente já viu até sobre a larré. E é distribuição uniforme, distância mínima, e a competição por água. Competição por água. Às vezes, essa competição entre os indivíduos envolve, inclusive, substâncias tóxicas, né? Um indivíduo produz substância, depois que ele se estabelece, ele produz substâncias que impedem que outros indivíduos, seja da mesma espécie ou de espécie diferente, se desenvolvam próximo dele. Então, pode ser esses casos também. E nos animais, comportamento territorial. Então, muitos animais, eles defendem um determinado território, então acaba tendo distribuição regular, porque, em geral, eles defendem uma quantidade fixa de espaço, tá? Porque defender espaços variados, grandes espaços, por exemplo, o custo não vale o benefício. Então, assim, as espécies que têm comportamento territorial, os indivíduos, eles defendem um território fixo. E aí, por isso que a distribuição é uniforme. Tá? Existe uma distância mínima entre os indivíduos. É o caso aqui, ó, dos albatrozes, essa avezinha aqui, ó, em que eles formam ninho em espaçamentos uniformes. E a distância entre os indivíduos, ela é definida por interações agressivas entre os vizinhos. Então, uma ave estabeleceu o seu ninho ali, ela não vai permitir, dentro de uma determinada área, que outras aves construam o seu ninho, né? Estabeleça o seu ninho. E aí ela vai ser agressiva, ela vai matar ela vai destruir os ovos, ela vai lutar, nem sei como é que é. Tá? Depende da espécie, como é que ela protege o seu território. E aleatória é quando os indivíduos eles são livres da influência de outros indivíduos. Tá? O ambiente também tem que ser uniforme, né? Não tem distribuição agregada de recursos. E aí, onde caiu, se desenvolve. Então, a distribuição acaba sendo aleatória. Tá? É o caso dos dentes de leão, né? Onde a semente caiu, elas crescem. Tá? Então, esses dentes de leão eles crescem em campos abertos, aí do ambiente da América do Norte também, né? Campos abertos, e as suas sementes elas são dispersadas pelo vento. E aí, onde a semente cair, ela germina e resulta nessa distribuição ao acaso. Então, observe, nesse caso aqui, os indivíduos eles são livres de influência de outros indivíduos, mas aqui a distribuição do dente de leão é definida pela interação dele com o meio ambiente, porque a semente ela é dispersada pelo vento, e aí onde ela vai cair vai depender do acaso. Né? Ela vai depender do acaso. E por isso que a distribuição é ao acaso. Né? Esse tipo de distribuição ao acaso raramente acontece. Por que raramente acontece, Jaque? Porque os indivíduos, seja de que espécie for, eles normalmente interagem. A interação, não só com o ambiente, mas a interação entre os indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes, ele é recorrente. Né? Muito raramente a gente vai encontrar indivíduos de apenas uma espécie no local.
Então, as interações, elas são muito importantes para a definição da distribuição e da abundância dos indivíduos na natureza, dos organismos, né? Mas, normalmente, a gente usa esse tipo de distribuição como hipótese nula para testar os outros dois tipos de distribuição. Então, quem já fez estatística sabe o que é hipótese nula. A hipótese nula é que não existe padrão. Então, quando a gente fala em hipótese nula, em ecologia, a gente está falando na ausência de padrão. Porque a ecologia estuda os padrões de distribuição e abundância e as interações que determinam esses padrões. Então, em ecologia, a hipótese nula é ausência, é sempre ausência de padrão. Então, aí a gente vai testar a presença do padrão, se existe um determinado padrão ou não, né? E vai usar métodos estatísticos para isso. Vamos lá. Olha aqui, que eu falei para vocês que eu ia dar um exemplo em relação à dispersão de semente. Então, por que eu trouxe no final? Porque, nesse caso aqui, a depender da forma como a semente ela é dispersa, a gente pode ter um tipo de distribuição. E aí vocês têm aqui, 3 tipos de distribuição. Vocês têm uma distribuição, nesse caso aqui, mais ou menos regular, é comum em sementes dispersadas por animais. Tá? Então, nesse caso aqui, olha como o fruto é carnoso, chega a dar vontade de comer. Olha que delícia aqui. Não sei se é comestível. A Bacaureia remosa. Tá? Aqui, padrão de dispersão em árvore de floresta pluvial. Então, deve ser por aqui. Vamos ver. Malásia. Não é aqui, por aqui. É da Malásia, do outro lado. Então, aqui, essa semente, essa plantinha aqui, é dispersada, a semente é dispersada por animais, né? Sementes dispersadas por animais, ou elas têm aquela estrutura que segura no pelo do animal, ou elas produzem frutos carnosos, atraentes, que aí os animais comem, e às vezes, ou eles comem no local e leva para algum lugar e libera a semente, depois que comem, ou eles comem e eliminam a semente nas fezes. Tá? Nesse caso aqui, provavelmente, quem dispersa é um animal que não come, né, num local e larga a semente lá. Ele pega, leva o fruto e vai largar a semente onde ele terminar de comer o fruto. Nesse caso aqui, então aqui vai resultar em uma distribuição regular, uniforme. Nesse caso aqui, a dispersão é giratória. Olha aqui como é a sementinha e olha aqui as estruturas anexas à sementinha. Observe, quando a sementinha sai da planta, ela vai fazer isso aqui, com o vento, é dispersada pelo vento e ela vai fazer isso aqui, Aí o vento vai levando, giratória, o nome já está dizendo, né? E aí, tende uma distribuição ao acaso também, tá? Mas, algumas, como é giratória pelo vento, algumas vão cair perto da mãe, é por isso que a gente vai ver aqui uns agrupamentozinhos, mas o nível de agrupamento vai ser menor que nessa aqui, que tem a dispersão balística, tá? Tem a dispersão balística. O que é dispersão balística? A semente, o fruto explode e as sementes vão cair no chão pelo efeito da gravidade e normalmente cai perto da planta mãe e aí formam uns grupinhos discretos bem notáveis. Nessa aqui formam os grupinhos por causa das sementinhas que caem perto da mãe, mas como é dispersada também pelo vento, vai algumas, né. Então, observe, às vezes o padrão de dispersão não é muito nítido. Aqui, nitidamente, é agrupado. Agora, aqui pode ser regular, pode ser o acaso, a gente teria que fazer o teste estatístico para ver, tá?
para ver. Aqui, vocês percebem, tem uns agrupamentos, mas tem também uma distribuição uniforme, tem alguns que caem ao acaso. Então, a gente teria que fazer o teste estatístico para ver se é agrupado ou uniforme, tá? Ou acaso. Então, percebam, aqui provavelmente é o acaso, né? Aqui pode ser regular ou agrupada, e aqui, obviamente, é agrupado. Pronto. Eu vou terminar, gente, essa aula também por aqui, porque a gente já tem 30 minutos de aula. Aí eu chamo vocês para assistir a parte 3 da aula de estrutura espacial das populações, onde a gente vai continuar vendo aí as propriedades emergentes que definem a estrutura espacial. Até!